Oi, tudo bem com vocês? Bom, essa semana nós estamos falando da Semana da Cultura, o folclore brasileiro. A Camila já explicou pra gente um pouco sobre o que é o folclore e ela também já contou sobre a lenda do Bumba Meu Boi. Bom, como a Camila disse, o folclore está nas lendas, o folclore está na comida, o folclore está nas danças, nas festas brasileiras. O folclore, ele é bem amplo. Então hoje a gente vai contar um pouquinho da história desse cara aqui, ó. Eu sei que não parece, mas é um lobisomem. Não é tão assustador, mas tudo bem. Vamos contar um pouquinho da história do lobisomem. Bom, o que eu sei sobre o lobisomem? Ouvir dizer que o lobisomem, ele é o 8º filho depois de 7 mulheres. Bom, a história que eu já ouvi falar é uma história mais religiosa, né? Então, o filho homem que veio depois de 7 mulheres não batizado acaba sendo amaldiçoado pelo lobisomem, né? Ele se transforma em um lobo toda noite de lua cheia, na época de lua cheia. Bom, quando eu era criança a gente sempre ficava lá sentado na frente de casa, né? E os meus primos, minhas mães, minhas irmãs sempre ficavam contando a história de lobisomem. E em um certo momento eu passei a acreditar no lobisomem. Hoje em dia eu não sei se eu acredito tanto quanto eu acreditava antes, né? E a história que eu conheço é essa. E o lobisomem, ele se alimenta das pessoas, principalmente dos bebês que não são batizados, né? Como eu falei, eu conheço a história do lobisomem por uma questão mais religiosa, né? Do catolicismo e tudo mais. A lenda do lobisomem é muito ampla no nosso país, aqui no Brasil, né? Tem essa lenda em filmes americanos, em filmes brasileiros, então muita gente diz muitas coisas sobre o lobisomem. Em filmes americanos a gente já viu que o lobisomem só pode ser ferido com bala de prata, né? E coisas assim do tipo, né? Aí vai de você no que você quer acreditar e no que você já ouviu falar sobre a lenda do lobisomem. Reza a lenda que o lobisomem ele não consegue ficar na luz, né? Reza a lenda que o lobisomem ele pode ser ferido por uma bala de prata, ou outras pessoas falam que não, que ele pode ser morto com uma bala normal, ou ferido com uma faca, ou coisas assim do tipo, né? E aí vai muito da região onde você está localizado, tá bom? É isso que eu conheço sobre a história do lobisomem. Eu fiquei me perguntando, por que da maldição? De onde surgiu essa maldição? Eu ainda não conheço e não ouvi. Então se você sabe alguma coisa sobre, manda pra gente uma resposta sobre isso. Fala sobre o que você entende, o que você sabe sobre o lobisomem. E para concluir essa nossa atividade, eu separei para vocês um depoimento sensacional que pode falar coisas diferentes do que eu estou dizendo agora. E você vai acompanhar comigo. Mãe, conta pra gente então um pouquinho sobre o lobisomem. A senhora viu um lobisomem? Eu vi. Quantos anos ela tinha? Eu tinha 18. 18 anos. Como é o lobisomem? Ó, o lobisomem, ele é um cachorro bem enorme, com as orelhas bem grandes, uns pelos bem... Assim, por causa que era escuro e tava na lua cheia, e ele tava na porteira. A gente ia virar a porteira... uma chácara. Pra ir pra chácara, né? E ele tava na porteira. Então, com o claro da luz, a gente viu os pelos da orelha dele, assim, brilhava, aqueles pelão, assim. A gente quem? Tinha mais gente com a senhora? Tava eu, a sua irmã mais velha, que tinha 20 dias, e 2 sobrinhas, e a minha irmã Rita, que agora tem 40 anos, e a minha sobrinha, que agora também... Era pra ela estar agora com 30 anos. Que ano que foi, a senhora lembra? Que ano que era? 83. 83. E não era aqui em Bauru? Não, em Garça. Em Garça. E a gente... Era uma encruzilhada, era uma porteira. A gente vinha da cidade... O que é uma encruzilhada? Uma encruzilhada é onde passa uma estrada e a outra corta no meio. E naquela época os pais da gente falavam, né? Que criança sem batizar, o lobisomem vinha pra comer, né? Era 7 horas da noite. Mas é que lá, noite de lua cheia, né? Não tem luz, a claridade da gente era a luz. E nós fomos afastando pra trás, e eu rezando o Pai Nosso, o Creme dos Pais, rezando o Creme dos Pais, né? E demos 10 passos de costas, depois viramos e corremos até chegar no clarão da luz. Eu só acredito que existe lobisomem. Lógico que acredito.
Só que agora nós não temos espaço pro lobisomem. Porque o lobisomem é uma coisa assim, vamos supor, um espírito, digamos assim. E hoje em dia as pessoas fazem tanto mal umas às outras, que as lendas perdeu os espaços, porque tem muita pessoa maldosa. A gente sabe assim, que se a pessoa machucar ele, tirar sangue dele, ele desvira na hora, porque ele é um ser humano. Ele desvira na hora, mas só que aí a gente passa a cumprir os 7 anos de lobisomem dele. E como que machuca o lobisomem, você sabe? Hã? Como que machuca o Você dá uma paulada, você dá uma facada ou um tiro, você machucou ele, tirou sangue dele, ele desvira na hora. E aí essa maldição vem pra gente? Aí vem pra gente e a gente fica 7 anos cumprindo essa maldição. Só que os outros pensam que lobisomem é um fantasma, é um homem. Não é, gente, é um cachorrão. Só que devido a ser um ser humano, ele vira um cachorro enorme. E com o claro da lua ainda, misericórdia. E foi na quaresma que ele apareceu. Porque a quaresma é a época do lobisomem. Deus me livre, nunca mais eu quero saber de lobisomem. Então tá bom, muito obrigado pelo seu depoimento, mulher. Manda um beijo. Assustadora essa história, né? Eu também sei. Ela contava isso pra gente todo dia quando era criança. Todo dia não, às vezes, quando a gente era criança. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje. A semana inteira será de semanas de lendas e sobre cultura do folclore brasileiro, tá bom? Então é isso. Se você tem alguma história de lenda que você já ouviu falar, manda pra gente. A gente quer ouvir a sua história também. Beijo, tchau!